oportunidade e chance todos os dias. Só cabe a cada um de nós segurar esta oportunidade e não largar mais. Deus é aquele Pai de amor, que a palavra diz que mesmo antes que nós tivéssemos conhecido a Ele, Ele já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Isso é um amor incondicional. Hoje, como é um dia das mães, nós também vamos orar pelas mamães. Depois do culto nós temos aí um café com as mães em nome de Jesus. As mães, mãe, quando se fala em mãe, é como o pastor Rodrigo estava falando, a nossa mãe é a nossa igreja, e a mulher representa isso, representa a igreja. Deus, Ele ama a todos, e o amor de Deus por nós é algo que nós não temos capacidade de mensurar, assim também como o amor de uma mãe pelo filho. O amor de uma mãe pelo filho é algo que é inexplicável. A mãe, ela dá a vida pelo filho, com certeza ela dá. Então, você vê que tem tudo uma relação da mulher com a igreja. E hoje, o tema da nossa mensagem é amor e perdão. Não tem como se falar de amor se não se falar de perdão, né? Foi através do perdão que Deus nos perdoou, através do seu amor, que hoje nós estamos aqui. Nós não merecíamos, né, do perdão, mas Deus, pelo seu imenso amor com que nos amou, Ele fez o quê? Entregou o seu único filho, para que através dele nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Antes nós éramos pessoas perdidas, nós não tínhamos direção na vida, porque nós não tínhamos Jesus, que é a luz que alumia o nosso caminho, né? Então, Jesus, ele diz: aquele que não anda na luz está nas trevas e não sabe para onde vai. E muitas das vezes nós somos muito ingratos com o nosso Deus, mas Deus, ele nunca desiste de mim e de você, pode ter certeza disso. Aquele que um dia andou com Jesus e por uma decisão dele, ele resolveu não querer mais andar com Deus. Deus não te abandonou, foi você que abandonou a Ele. Deus está contigo ainda, Ele está olhando para você, esperando você se voltar para Ele, para que você se arrependa e Ele te perdoe, porque o amor dele está sempre sobre as nossas vidas. O amor dele está derramado, porque a palavra diz que o Espírito Santo derramou. Não foi algo que foi dado a nós a conta-gota, o amor de Deus. O amor que Deus tem por nós foi derramado nos nossos corações pelo próprio Espírito Santo. Então esse amor de Deus por nós nunca se acaba. Nunca se acaba, é um amor eterno. Por isso que Ele está sempre nos perdoando, porque Ele nos ama, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo do 7 em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus. É lindo quando você fala de amor, né? Falando do amor de mãe, enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, você vê que quando nós amamos, nós perdoamos de verdade. Não adianta a pessoa dizer: mas eu amo, mas o que ele fez eu não perdoo. Que amor é esse? Se ama, perdoa. E o perdão é algo muito sério, que nós precisamos pensar. O perdão, a falta de perdão faz com que nós percamos a nossa salvação. Porque quando nós estamos presos no pecado do perdão, nós estamos em pecado. E se estamos em pecado, nós estamos distantes de Deus. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para endurecer o coração da pessoa, para que ela sempre fique remoendo e não perdoe aquela pessoa que lhe ofendeu. Uma vez Pedro perguntou para Jesus: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim no dia, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor? Jesus falou: Pedro,
eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se ele errar num dia, você tem que perdoar. Imagina isso. Então nós temos que perdoar todas as vezes que alguém nos ofende. Perdoa, meu irmão. Libera o perdão para ele, meu amado, minha amada. Não fique preso nesse laço maligno. Por causa de uma coisa pequena, pode ser que nós venhamos perder a nossa salvação, que é algo mais importante nas nossas vidas. É a nossa salvação. E é por ela que nós temos que batalhar, lutar, brigar, guerrear, para não perder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui o texto começa falando, no versículo 7 de João 4, o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então nós temos algo de Deus conosco, que é o amor, e esse amor de Deus que está em nós é o que nos capacita a perdoar o inimigo, perdoar aquele que ofendeu, perdoar o marido, perdoar a esposa, perdoar o filho. A mãe, ela perdoa o filho a qualquer momento. Falou de mãe, já viu, ela perdoa. E Deus conosco é bem assim. Quando o filho erra, nós falando humanamente, quando o filho erra, nós não concordamos com o erro dele, nós não aceitamos o erro dele, mas ele não deixa de ser filho nosso. Nós corrigimos ele, chamamos a atenção dele, não concordamos com o seu erro, mas ele continua sendo meu filho. Quando nós erramos com Deus, ele não concorda com nossos erros. Muitas das vezes ele se ira porque nós sabemos que estamos errando e praticamos. Ele discorda e ele abomina aquilo que nós fizemos, mas não deixamos de ser seu filho também. Por isso que ele deixou o perdão. No momento que eu me arrependo e me perdoo, continuo em comunhão com ele e não sair da condição de filho, em nome de Jesus. Esse é Deus, bom Pai de amor, Pai da eternidade. E o versículo continua, concluindo esse versículo: porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, ou seja, por que é que estamos aqui hoje? Porque Deus quis que assim fosse. Não foi pela nossa vontade que nós chegamos ao conhecimento do Senhor Jesus, não foi. Deus fez algo para nos chamar a atenção. Daqui a pouco nós vamos ver lá em Jeremias o que Deus fez com aquele povo de Israel quando eles estavam sendo levados para o Egito e foram levados para o cativeiro da Babilônia. O que Deus fez com o povo de Israel e o que Ele faz conosco hoje, o que Ele fez conosco hoje. Por que é que estamos aqui hoje? Deus, Ele trabalhou para que nós pudéssemos estar sempre perto dEle. Deus não quer ver ninguém fora do caminho dEle. Por isso que Ele enviou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. A luz, ela mostra o caminho certo que nós devemos seguir. As trevas, quando se segue nas trevas, não se sabe para onde vai. Se nós seguirmos pelos nossos pensamentos, os nossos pensamentos vão nos levar por caminhos tenebrosos. Mas se nós seguirmos a palavra de Deus, que é a verdade, que liberta, que cura, que salva, que abre os olhos do entendimento e mostra a direção certa, nós vamos chegar onde nós queremos, que é no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 8: aquele que não ama, aquele que não perdoa, porque quem retém o perdão para alguém, ela não ama, porque quem ama perdoa. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que por ele vivamos. Sem Jesus não existe direção, não existe vida. É Jesus, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, João 10, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele já deu a vida por nós. Ele diz: aquele que entrar pela porta que sou eu, entrará, sairá e achará pastagem. A comida que Jesus dá
Não é o arroz e o feijãozinho que nós comemos agora? E daqui a 1 hora nós estamos com fome. A comida é essa aqui, ó. A pastagem das ovelhas de Cristo é a palavra de Deus. É esse o alimento sólido, o alimento que nutre o nosso espírito, para que nós venhamos sempre ter a fé e a vontade de ter um coração perdoável, em nome do Senhor Jesus. Se nós formos vazios da palavra de Deus, vai gerar um coração duro, endurecido. E no momento que alguém fizer um agravo para mim, eu vou desejar o mesmo mal que ela desejou para mim, eu desejo para ela. Está errado. Não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem, porque Jesus ensina que é assim, e nós, como os filhos de Deus, temos que obedecer, gostando ou não gostando, temos que obedecer, porque é mandamento do Senhor. Nós não podemos dizer que amamos a Deus, mas não perdoamos o nosso próximo, não perdoamos o nosso irmão, porque eu não vou muito com a cara daquele fulano. Aquele cara é meio carrancudo, já está julgando. Nós não somos juiz de ninguém, né? Falando em juiz de ninguém, nós estamos no mês da 5ª tribo de Israel, que é a tribo de Dan, né? É o mês da justiça, né? Justiça de Deus. Então, quem faz justiça não somos nós. Nós fomos chamados para amar e perdoar. Esse é o papel da igreja. Quem julga é Deus. Isso não faz parte da igreja de Cristo, ainda, por enquanto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus de Deus. E Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por eles vivamos. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, quando nós erramos, depois que nós já conhecemos Jesus, nos entregamos para Ele, erramos. Enquanto estivermos, eu sempre repito, irmãos, enquanto estivermos neste corpo carnal e nesse planeta Terra, não tem como nós não errarmos, não tem como não cometer falhas. Não pense que você não vai cometer, vamos cometer falhas, mas são coisas que no momento que nós percebemos que nós erramos, imediatamente o Espírito Santo nos constrange. É o momento que você vai pedir perdão e não mais praticá-los, e nós vamos seguindo, e assim Deus vai nos perdoando, e o sangue de Jesus vai nos purificando de toda a imundícia em nome de Jesus. Está escrito tudo na palavra de Deus. E o 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. E este amor faz parte do quê? Do perdão. Nós temos que perdoar. O amor não se restringe, meu irmão, eu te amo, eu te amo. O amor é muito abrangente. Se vê o irmão com fome, dá a ele o que comer. Se vê o irmão sem roupa, dá a ele o que vestir. Se vê o irmão sem um sapato bom, dá a ele um sapato bonito para ele. Vê o irmão passando necessidade, ajuda. Isso é amor, isso é união dos membros do corpo de Cristo. Isso é viver em amor, na mesma fé, com um coração pronto para abençoar e perdoar aquele que nos persegue, aquele que nos faz mal, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jeremias capítulo de número 31. Vai lá em Jeremias. Pastor, mas o que é que tem a ver Jeremias com o amor de Deus? Vai lá que você vai ver.
Jeremias está lá no meio da Bíblia. Isaías, Jeremias. Glória a Deus. Isaías 31. Já achou aí, amada igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. 31. Jeremias 31. Eu vou pegar o versículo 3, mas eu vou ler do 1 ao 3, para não pegarmos nenhum versículo isolado. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor no versículo 2: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, é Israel mesmo, quando eu o fizer descer. Aqui Israel, o povo de Israel estavam sendo levados para a Babilônia. Eles foram capturados e estavam sendo levados para a Babilônia para trabalharem como escravo lá. Mas não é aqui, eu quero que você entenda, e nós já vamos para o versículo 3. Pastor, mas esse povo aqui era um povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Por que é que Deus permitiu que esse povo fosse capturado pelos babilônios e fosse levado para trabalhar como cativeiro naquelas terras estranhas, de idólatra, de um monte de coisa ruim? Não é assim que muitos questionam a Deus? Quem somos nós para questionar o trabalhar de Deus? Quem sabe o que Deus, Ele muitas das vezes, Ele permite que algo aconteça nas nossas vidas, porque se aqui agora nós não estamos fazendo com que a nossa atenção se volte para Ele, Deus, Ele vai trabalhar da sua maneira, como se Ele chegasse, chacoalhasse e dissesse: ei, acorda, vocês estão dormindo. Então Ele precisa dar um chega para lá nesse povo, para que eles acordem e passem a confiar na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Versículo 3: há muito que se o Senhor me apareceu, o profeta falando, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ou seja, o que é que Deus manda o profeta falar para aquele povo que estava sendo levado para o cativeiro? Eu estou no controle desta situação. Não fiquem com medo, não fiquem assustados, porque nenhum de vocês vão ficar lá não, eu vou trazer você de volta. E aqui no final Deus diz o seguinte, do versículo 3, também com amável benignidade te atrair. Ou seja, Deus aqui, para nós estarmos aqui hoje, Deus, Ele usou da sua sabedoria para nos atrair, fazer com que algo nos chamasse a atenção para Ele. E é assim que Deus trabalha. Se você prestar muita atenção, e aqueles que, do irmão mesmo que trabalha com carro, ele sabe, e ele conhece o que é um imã. Quando você coloca um imã e coloca alguma outros ferrinhos perto, o que é que o imã faz? Puxa tudo para ele. É assim ou não é? O imã, ele puxa tudo para si. O atrair aqui é Deus usando da sua infinita sabedoria para chamar para si a atenção do seu povo, para chamar para si e dizer: ei, eu sou Deus, confia em mim, eu estou no controle. Talvez você já tenha se questionado: pastor, já orei demais, Deus não me ouve, esse problema não sei, não tem mais jeito, eu já até abri mão de orar por ele. Não desista, meu irmão, Deus está no controle da minha e da sua vida. Talvez você desanimou porque o seu marido foi embora de casa. Talvez você desanimou porque a pessoa, o marido ou a esposa, o pai ou a mãe não quer vir para Jesus. Deus está no controle da sua vida. Ele está dizendo: eu vou usar
daquilo que eu mais tenho, que é sabedoria, para atrair esta pessoa a mim. Aqui, atrair quer dizer trazer para si e fazer aproximar-se, ou seja, ele vai usar de algo para fazer com que esta pessoa que está muito distante dele se aproxime dele. É isso que ele quer. Deus, por ele ser um pai de amor, um pai das misericórdias, ele não quer condenar ninguém, ele não quer que ninguém se perca, e sim que todos se salvem. Por que é que você acha que nós hoje estamos aqui? Porque Deus, ele usou alguém, usou a sua palavra para que nos chamar a atenção, para que nós pudéssemos nos virar para ele, para que ele pudesse trabalhar na nossa vida através do Espírito Santo e nos aproximar dele. Assim como o imã atrai o ferro, Deus, ele quer atrair todas as pessoas a ele, em nome do Senhor Jesus. É por isso que o evangelho é pregado, por isso que a palavra de Deus é ensinada da maneira certa, da maneira correta, para mostrar que nós não viemos a este mundo por acaso. Nós não estamos nesse planeta Terra por acaso. Nós estamos nesse planeta porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Pastor, qual que é o propósito para a minha vida? Um dia morar no reino dos céus. Esse é o propósito maior que Deus tem na vida de um ser humano. Deus não te trouxe aqui para você dar um passeio no planeta Terra, você depois crescer, aprender, ouvir a verdade, saber qual que é o caminho que te conduz à vida eterna, e você simplesmente olhar, fazer vista grossa, dar as costas e depois morrer e perder a sua salvação. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus nos fez com inteligência, com sabedoria, para saber o que é certo e o que é errado. Ele nos trouxe dando chance, para que todos possam se inclinar para Ele, para que todos possam se atentarem ao que Ele está dizendo, e aí se voltar para Ele. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós nos atentamos para algo que Deus nos chamou a atenção através da sua palavra, do seu ensinamento, de alguém que pregou para nós um dia. E hoje nós temos que agradecer a Ele por este amor que Ele tem por cada um de nós, que todos os dias Ele está trabalhando através do Espírito Santo para nos aproximar o ser humano, que é a imagem e semelhança dele, do seu Criador, em nome de Jesus. Imagine se Deus, sendo um pai de amor, das misericórdias, da compaixão, um pai que perdoa, fizesse o ser humano simplesmente para ser imagem e semelhança dele e andar separado do seu Criador. Não teria sentido essa vida. Então a vida tem muito sentido, sim, que Deus, foi Ele que nos fez, cada um de nós, com um propósito de fazer com que nós chegássemos ao conhecimento dEle, e dizer que nós temos um lugar preparado no reino dos céus, para, se continuarmos obedecendo a sua palavra, nós irmos juntos morar ao lado do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos ceiar. Jesus mandou fazer isso para lembrar do que Ele fez por nós, lá na cruz. A Santa Ceia, ela representa isso, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Jesus aceitou sofrer, calado, não abriu a boca. Jesus não falou nada, não reclamou. Só no momento que Ele estava ali, sentindo o peso dos nossos pecados, Ele estava ali sentindo o quanto é terrível o pecado na vida da pessoa, e Ele atraiu, assim como o imã, Ele atrai todos os nossos pecados a si, ali onde Ele sentiu o temor da morte, ali onde Ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade que prevaleça, mas sim a tua. Então, sempre o que prevalece é a vontade de Deus nas nossas vidas. Por muito que o fardo esteja pesado, por muito que nós tenhamos orado e parece que nada está acontecendo, está acontecendo. Não está acontecendo aqui no mundo natural, mas está acontecendo no mundo espiritual, porque aquele que tem o poder na palma das suas mãos
Ele não perde o controle de nada em nome do Senhor Jesus. Então Ele está no controle da sua vida. Ele sabe de tudo o que se passa na minha e na sua vida. Sabe de cada uma das nossas necessidades. Assim como Paulo ele diz, para nós não nos preocuparmos se temos muito ou se temos pouco. Jesus ele diz, não se preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã por si só basta o seu próprio irmão. O Paulo ele vem nas suas cartas, ele escreve, aprendi ter muito e aprendi ter pouco. Aprendi ter alegrias e aprendi ter tristeza. Mas eu me contento com isso. Então se contente com o pouco, porque esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é o nosso Pai, dê graças a eles pelo que tudo que temos, pelo pouco, que achamos que é pouco e não é pouco, assim como o pastor Rodrigo estava citando aquela parte lá da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos que dar graças a Deus pelo que temos, temos que ser gratos a Deus pelo que temos. Preste muita atenção, nós precisamos lembrar quem é Deus. Quando nós estamos falando de amor, estamos falando de Deus. Quando nós estamos falando de Deus, estamos falando de amor. Esse Deus que me ama e te ama, é Ele que cuida de mim e de você. E eu posso dizer que é o Senhor Jesus que cuida de mim e de você. Pastor, mas por que eu estou passando por tanta luta? O que é que Jeremias 31 diz? Eu atraio a você do jeito que eu quero. Então essa luta pode ser porque você não está dando muito ouvido ao que Deus está falando. E Ele sabe muito bem como fazer. Só que o salmista ele diz o seguinte: mesmo que eu ande pelo vale e sombra da morte, eu não temerei nada e nenhum mal nenhum. Por que o salmista falou isso? Porque ele confiava na sua espada, confiava no seu exército? Não, porque no seu coração ele tinha uma certeza absoluta que Deus era com ele, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então não temas mal nenhum, Deus está com você em nome de Jesus. Você pode querer ou insistir tomar o caminho que você quiser, você é livre. Tudo neste mundo é lícito, mas nem tudo nos convém. Lembre-se que se um dia você andou com Jesus e hoje você está distante dele, Deus está olhando para você e Ele te ama como você nunca imaginou. Se você tem achado a atração do mundo é mais importante do que Deus está falando para mim nesta manhã, Deus ele é paciente, misericordioso e Ele sabe esperar, mas Ele nunca vai deixar de falar para você enquanto você tiver vida. Se volte para mim, e eu estou de braços abertos para te receber em nome do Senhor Jesus. Esse é Deus, meu irmão, esse é Deus. Não queira achar que você pode fazer da sua vida o que você quer, porque tem consequências. Tudo que nós plantamos nós vamos colher. A desobediência tem um preço, mas Deus ele nunca vai desistir. Enquanto estivermos respirando, Ele vai dar chance todos os dias para nós, em nome de Jesus, porque o seu amor está falando alto no nosso coração. Só cabe a cada um ouvir, entender, guardar e querer estar sempre perto desse Deus que nunca desiste de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Rapidinho, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, e nós vamos encerrar daqui a pouquinho em nome de Jesus. Vou ler 2 versículos e depois nós vamos em João e vamos encerrar rapidinho. Romanos 8, 38 e 39. Rapidinho. Aí nós vamos
orar e vamos para a Santa Ceia. 38 e 39. Diz assim, ó. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ou seja, nada, mesmo que você se afaste ou saia dos caminhos de Deus e vá para as baladas, vai fazer tudo que você não pode, mas você acha que é lícito, o amor de Deus está sobre a tua vida. Esse é Deus. O amor dele está sempre ali, ó, sobre você. E ele vai sempre trabalhar, vai usar sempre alguém para estar sempre trazendo uma palavra para trazer você para perto dele, porque ele não quer ver você longe dele. Por quê, pastor? Porque eu decidi, pastor, eu decidi seguir a minha vida. Que vida? Você chama isso de vida, essa vida sem Jesus, você acha que é vida? Isso não, você vive na morte. Então, para que tenha vida, ouça o que o Espírito Santo fala todos os dias, e aí se aproxima dele, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, e você vai ter vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Vida espiritual e vida eterna com Deus, em nome de Jesus. Para encerrar, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6, nós vamos encerrar em nome de Jesus, rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pastor, como é que eu amo a Deus, pastor? O que é que eu faço para amar a Deus? Eu vou sair falando, eu amo o Senhor, eu amo. Você pode falar sim, devemos falar que nós amamos a Deus, mas nós temos que falar que amamos a Deus se este versículo estiver nas nossas vidas. Presta atenção. 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado. Estão lendo comigo? Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Lançado fora da onde? Nós vamos entender. Como a árvore será lançado fora, como a vara de si mesmo, como a vara e secará, e as colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, o versículo 7, e as minhas palavras estiveres em vós, olhe a diferença de quem não tem a palavra e de quem tem. Pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Aí nós temos duas opções de ficar com o versículo 6 ou o versículo 7. Guardo a palavra no meu coração, e o momento que em todos os momentos que eu precisar de Deus, Ele vai estar sempre presente na minha vida, para me ajudar, me socorrer, me abençoar, me dar vitória. Diante das aflições, das angústias, das tristezas, Ele vai me dar alegria, e assim por diante. Mas se eu insisto que eu não quero, eu não vou obedecer a palavra, então vai ficar com o versículo 6. Esse versículo 6 aqui, Jesus está dizendo que aquele que rejeita Ele, no dia do juízo final, Ele vai lançar esta pessoa no lago de fogo. Não é porque Ele quer, porque a pessoa decidiu, porque o amor de Deus vai estar sempre com ele, mas só que Ele não quis que esse amor continuasse, que ele se voltasse. Ele não quis se voltar para Deus, então Ele insistiu que Ele quer continuar no mundo, que Ele quer continuar vivendo, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, quer continuar na rebeldia, quer continuar no pecado, e o pecado é o que nos separa de Deus. Mesmo você estando no pecado, Deus está te amando. Ele abomina o pecado, mas Ele ama
a pessoa. Por quê? Porque ele não quer chegar a esse ponto do versículo 6. Foi para isso que Jesus deu a vida, para não fazer isso com ninguém. Ele deu a vida lá na cruz, ele pagou o preço para que ele não precisasse lançar esta pessoa no lago de fogo, pela sua desobediência e rebeldia. Vou ler de novo para gravar no seu coração e nós vamos orar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo, e arde. Esse fogo é o fogo eterno, igreja de Cristo, que Jesus morreu para que ninguém vá para lá. Foi por amor que ele deu a sua vida, para que ninguém vá ser lançado no lago de fogo. Então aqui eu deixo esta palavra de amor e perdão no seu coração, para que você reflita muito bem, se você quer andar em comunhão com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, e no momento que você precisar, você ter o socorro dele, ou você quer andar na desobediência, na rebeldia e separado dele. E se você escolher andar separado dele, você sabe o que vai acontecer. Deus não pode fazer nada por você no momento da sua aflição. Então, pensa muito bem, de que lado você quer estar? De Jesus ou do mundo? Porque não se serve a dois senhores. Nós temos que ter uma escolha. A escolha é minha e sua. Eu não posso salvar a sua vida, você não pode salvar a minha. A salvação ela é individual e cabe a cada um de nós escolher de que lado nós queremos seguir adiante, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, graças a Deus. Se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. Glória a Deus. Jesus, quero ouvir teu respirar. Aleluia, Espírito Santo. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, coloque as mãos no seu coração, abraça-me, abraça o seu corpo, peça perdão para ele, se conserte com ele nesta manhã. Você tem a chance de sair daqui unido com Cristo, se você quiser. Não perca esta oportunidade. Diga para ele: Deus me perdoa, Deus perdoa a minha ignorância, perdoa a minha desobediência, tenho sido rebelde. Reconheça, ele te ama, querido. Ele ama você como você nunca imaginou. Ele está sempre contigo, do teu lado, para te ajudar, mas você tem rejeitado a ajuda dele. Então se reconcilie com ele nesta manhã. Queira a ajuda do Pai. Ele está com as mãos estendidas para você, mas você tem encolhido a mão para ele. Não faça isso com o Senhor Jesus. Ele quer ver você alegre e feliz. Nesta alegria momentânea que está no seu coração, ela é passageira porque o mundo estava dentro de você, mas a alegria que Cristo te dá nesta manhã, ela não vai nunca se acabar. Ela não é passageira, ela é permanente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, olha para dentro dos nossos corações, meu Pai. Ajude meu irmão, ajude a minha irmã nesta manhã, meu Senhor.
Olha, meu Deus, talvez esta pessoa tenha lutado, ela tem, meu Deus, lutado contra a sua própria carne, mas ela sozinha não vence, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Então ajude esta pessoa nesta manhã, faça ela refletir, meu Pai, o quanto é difícil andar longe de Ti, faça ela refletir, meu Deus, no quanto o Senhor ama ela. Então não existe nada, meu Deus, mais lindo, mais maravilhoso do que andar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo nesta manhã, tire todo o bloqueio, tudo aquilo que impedia esta pessoa de se achegar a Ti, se aproximar a Ti, meu Pai. Tire esses bloqueios, tire esse impedimento, tire essa pedra do caminho dele ou dela, que tem feito sempre ela tropeçar. Não, meu Senhor, eu sei que nós não estamos só, nós estamos aqui orando ao Senhor que é presente aqui conosco. Então ajuda a Tua igreja a estar sempre em comunhão contigo, está sempre Te adorando, está sempre Te glorificando, meu Pai. Não ensine a sua igreja a orar, ensine a sua igreja a clamar. Tire, meu Deus, a insatisfação do coração da esposa, do coração do marido. Tira desse marido a dureza do coração, a pedra, a desobediência, a rebeldia, meu Pai. É a rebeldia que faz as pessoas se distanciar do Senhor. Mas não permita isso não. Esta pessoa, ela vai sim, ela vai se curvar diante de Ti, porque o Senhor está falando na Sua palavra, que o Senhor faz sim, coisas que nós muito jamais sabemos ou imaginamos, para atrair a atenção dela, para ficar pertinho do Senhor. Assim, meu Deus, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, é assim que o Senhor quer manter a sua igreja guardada, segura, protegida, aquecida na fé, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Deus, tenha misericórdia, capacita, meu Pai, o Teu povo, para que possamos juntos seguir adiante. Olha pelo Teu rebanho, Senhor, cuida de cada um, meu Pai. Olha a necessidade desta pessoa, desta família. Tire deste lar, nesta hora, a divisão, a discórdia, tira o descontentamento, tira toda a gritaria, leve a paz